Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, onde traduzimos testemunhos de pessoas que passaram por experiências de quase morte e outras vivências espirituais. Hoje vamos conhecer a história de Isadora Reis. Ela nos conta que morreu, foi avisada sobre uma gravidez e teve visões do futuro. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Deixe um comentário com seu nome e sua cidade. Agora vamos escutar o testemunho. Olá a todos, meu nome é Isadora Reis e hoje estou aqui para compartilhar com vocês uma experiência que transformou minha vida de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Não é todo dia que alguém tem a oportunidade de contar uma história de quase morte, não é mesmo? Bem, esta é a minha história. E ela começou em um dia que deveria ser de pura celebração e amor. Antes de tudo, permitam-me falar um pouco sobre quem eu era antes desse acontecimento. Sempre fui uma pessoa comum, uma professora de literatura em uma escola de ensino médio, apaixonada por livros e pela vida tranquila que levava com meu marido, Michael. Nós morávamos em São Francisco, uma cidade que eu amava profundamente, com seu cheiro de mar, o som dos bondes e as ruas sempre vibrantes. Minha vida era uma rotina agradável, recheada de pequenos prazeres e planos para o futuro. Eu nunca fui uma pessoa muito religiosa ou espiritual. Acreditava em Deus, sim, mas de uma forma distante. Ia à igreja em datas importantes, mas não era algo que fazia parte da minha rotina. Quanto à vida após a morte, bem, isso me parecia uma realidade para os outros, aquelas histórias que a gente ouve, mas nunca imagina que um dia vivenciará. Michael e eu estávamos casados há 5 anos quando tudo aconteceu. Nós nos conhecemos e foi amor à primeira vista. Ele era, e ainda é, meu porto seguro, meu melhor amigo. Estávamos tentando ter um filho há algum tempo, mas sem sucesso. Isso às vezes me deixava triste, mas eu tentava não pensar muito a respeito. No dia 14 de fevereiro de 2001, Dia dos Namorados, acordamos animados. Não só porque era uma data especial para nós como casal, mas também porque íamos ao casamento de uma grande amiga minha, Emily. O dia estava lindo, com um céu azul pontuado por nuvens brancas e uma brisa fresca vinda do mar. Lembro-me de pensar que era o dia perfeito para um casamento. Eu jamais poderia imaginar que aquele dia mudaria tudo. Que eu viveria uma experiência que me faria questionar tudo o que acreditava sobre a vida, a morte e o que existe além. Uma experiência que não só me mostraria um novo lado da existência, mas que também traria uma notícia que mudaria nossas vidas para sempre. É essa história que quero compartilhar com vocês hoje. Uma história de amor, de vida, de morte e de renascimento. Uma história que me fez ver o mundo de uma maneira completamente diferente e que espero possa tocar vocês de alguma forma. Então, preparem-se, pois a jornada que estou prestes a contar é intensa, às vezes assustadora, mas acima de tudo, transformadora. Tudo começou naquela tarde ensolarada de fevereiro. Michael e eu chegamos à igreja, uma construção antiga e imponente no centro de São Francisco. O lugar estava lindamente decorado para o casamento de Emily. Flores brancas e rosas adornavam os bancos e o altar, e o aroma doce preenchia o ar. Cumprimentamos alguns amigos e nos sentamos, ansiosos para ver Emily em seu grande dia. A cerimônia começou e Emily estava radiante em seu vestido branco. Enquanto o casal trocava votos, senti uma pontada no peito. No início pensei que fosse apenas emoção. Afinal, ver uma amiga tão querida se casando era algo especial. Mas a dor não passou. Na verdade, ela foi ficando cada vez mais forte. Tentei ignorar, concentrando-me na cerimônia. Não queria chamar atenção ou estragar o momento de Emily. Mas conforme os minutos passavam, a dor se intensificava.
como se alguém estivesse apertando meu peito com força, tornando cada respiração um desafio. Michael deve ter notado que algo estava errado, porque ele segurou minha mão e me olhou com preocupação. Tentei sorrir para tranquilizá-lo, mas acho que não fui muito convincente. A dor estava ficando insuportável e comecei a me sentir tonta. As vozes ao meu redor pareciam distantes, como se eu estivesse ouvindo tudo debaixo da água. "Isa, você está bem?" Michael sussurrou. Eu queria responder que sim, que estava tudo bem, mas as palavras não saíam. Minha visão começou a ficar turva, e eu sabia que algo estava muito errado. Michael me ajudou a levantar discretamente e começamos a caminhar em direção à saída da igreja. Cada passo era um esforço imenso. Eu podia sentir o suor frio escorrendo pela minha testa e meus joelhos pareciam feitos de gelatina. Assim que chegamos à entrada da igreja, tudo ficou escuro. A última coisa que me lembro é de ouvir Michael gritando meu nome e sentir o chão frio contra meu rosto. Depois disso, tudo mudou. De repente, a dor desapareceu completamente, como se alguém tivesse desligado um interruptor. E então, me vi flutuando acima do meu próprio corpo. É difícil descrever essa sensação. Era como se eu fosse feita de ar, leve e sem limitações físicas. Olhei para baixo e vi Michael ajoelhado ao meu lado, segurando minha mão e gritando por ajuda. Outros convidados do casamento se aglomeravam ao nosso redor, alguns com celulares nas mãos, provavelmente chamando uma ambulância. Emily estava lá também, ainda em seu vestido de noiva, com uma expressão de puro terror no rosto. Eu queria dizer a todos que estava bem, que não precisavam se preocupar, mas claro, eles não podiam me ouvir. Eu era apenas uma observadora silenciosa, assistindo a cena se desenrolar abaixo de mim. Foi nesse momento que percebi, eu estava vivendo uma experiência de quase morte. Aquelas histórias que eu havia ouvido, mas nunca realmente acreditado, estavam acontecendo comigo. Era real. Tão real quanto qualquer outra coisa que eu já havia experimentado na vida. E então, assim como havia começado, tudo mudou novamente. Senti uma força me puxando de volta ao meu corpo. A dor retornou com toda a intensidade, e eu me vi de volta à realidade física, ofegante e assustada. Mas isso durou apenas um instante. Antes que eu pudesse realmente processar o que estava acontecendo, fui puxada para fora do meu corpo mais uma vez. Dessa vez, porém, eu não estava mais na igreja. Eu estava em um lugar completamente diferente. Um lugar que desafiava tudo o que eu conhecia sobre a realidade. Um lugar de pura energia. Quando flutuei para fora do meu corpo, me vi imersa em um ambiente que desafia qualquer descrição terrena. Era como se eu tivesse sido transportada para um universo feito inteiramente de luz e energia. Não havia formas sólidas, nem cores como as conhecemos. Tudo era uma mistura fluida de vibrações e frequências que eu podia ver e sentir, mas não tocar. O conceito de tempo parecia não existir neste lugar. Eu não sabia se haviam passado segundos ou anos desde que deixei meu corpo na igreja. Essa ausência de tempo trouxe uma sensação de paz profunda, como se todas as preocupações e ansiedades da vida terrena tivessem ficado para trás. Neste ambiente, eu não tinha mais um corpo físico. Era como se minha consciência tivesse se expandido, se tornando parte deste oceano de energia. Eu podia me mover apenas com o pensamento, flutuando através deste espaço etéreo com uma liberdade que nunca experimentei antes. A sensação era de completa harmonia. Não havia dor, medo ou qualquer emoção negativa. Tudo o que eu sentia era uma paz indescritível e um amor incondicional que parecia emanar de todas as direções. Era como se eu estivesse mergulhada em um abraço cósmico, perfeitamente acolhida e aceita. Conforme eu me adaptava a este novo estado de ser, comecei a perceber que não estava sozinha.
Havia outras presenças ao meu redor, entidades de pura luz que pareciam me observar com curiosidade e compaixão. Não eram figuras humanas, mas sim concentrações de energia mais intensa dentro deste mar de luz. Uma dessas presenças se aproximou de mim. Não houve palavras faladas, mas eu podia sentir uma comunicação acontecendo em um nível muito mais profundo do que qualquer conversa que já tive. Era como se nossas consciências estivessem se fundindo, compartilhando pensamentos e emoções de uma forma tão íntima e completa que as palavras seriam um meio de comunicação grosseiro em comparação. Esta entidade me transmitiu uma sensação de boas-vindas e me fez entender que eu estava em um lugar intermediário, uma espécie de portal entre o mundo físico e algo além, algo que minha mente humana não conseguia compreender completamente. Enquanto eu absorvia tudo isso, comecei a ter vislumbres de conhecimento universal. Era como se toda a sabedoria do universo estivesse ao meu alcance. Eu podia entender os padrões da existência, a interconexão de todas as coisas, o propósito por trás de cada evento da vida. Foi uma revelação avassaladora. Neste estado de consciência expandida, eu pude ver minha própria vida de uma perspectiva completamente nova. Todas as escolhas que fiz, todos os momentos de alegria e tristeza, tudo fazia parte de um plano maior. Eu pude ver como cada experiência contribuiu para o meu crescimento e evolução espiritual. Mas, em meio a toda essa revelação, senti uma conexão persistente com o mundo que havia deixado para trás. Era como um fio tênue me ligando ao meu corpo físico, à minha vida, às pessoas que eu amava. E foi então que a entidade de luz, a mesma que me acompanhava desde o início, me fez entender que eu tinha uma escolha a fazer. Eu podia continuar nesse reino de pura energia, avançando para um estado de existência que transcendia minha compreensão atual, ou podia retornar ao mundo físico. A decisão era minha, mas eu sentia que algo importante me aguardava de volta à Terra, algo que ainda não conseguia enxergar com clareza. Enquanto eu flutuava nesse oceano de energia pura, cercada por entidades de luz, uma presença distinta se manifestou. Era diferente das outras, mais intensa, mais familiar de alguma forma. Não havia palavras faladas, mas a comunicação era clara e direta, como se eu estivesse ouvindo pensamentos projetados em minha mente. Isadora, a voz telepática sussurrou. Você tem uma escolha a fazer agora. A voz era gentil, mas firme, sem julgamento. Apenas um convite para uma decisão que carregava o peso do destino. Fui tomada por uma sensação de responsabilidade avassaladora. Como poderia eu, uma simples mortal, decidir entre continuar neste estado de paz e amor incondicional, ou retornar ao mundo físico, com todas as suas dores e limitações? Você pode prosseguir sua jornada aqui, continuou a voz. Explorar os reinos além da compreensão humana, mergulhar mais fundo nos mistérios do universo. Ou pode retornar ao seu mundo, à sua vida, às pessoas que você ama. Eu hesitei. A paz que eu sentia ali era indescritível. A ideia de voltar à dor, ao sofrimento, às limitações do mundo físico, parecia quase insuportável depois de experimentar tal liberdade. Mas então, o rosto de Michael surgiu em minha mente, nosso lar, nossos sonhos ainda por realizar. Não há escolha errada, a voz me assegurou, sentindo minha hesitação. Cada caminho leva ao crescimento e à evolução da sua alma. Tentei pesar as opções. Ficar significaria abandonar tudo e todos que conhecia e amava. Voltar significaria deixar para trás essa paz e conhecimento universal que agora faziam parte de mim. Como escolher? Foi então que senti algo diferente. Uma sensação que não conseguia explicar, mas que parecia vir de dentro de mim. Uma intuição que sussurrava que algo importante me aguardava de volta ao mundo físico. Há algo que você precisa saber.
A voz disse, como se lesse meus pensamentos, algo que pode influenciar sua decisão. Eu esperei, curiosa e um pouco apreensiva. Se você escolher retornar, você não estará voltando sozinha. As palavras ressoaram dentro de mim. Não sozinha? Pensei, sem compreender de imediato. Mas antes que pudesse formular a pergunta, a resposta me envolveu como uma brisa suave. Você está grávida, Isadora. 2 novas vidas estão se formando dentro de você neste exato momento. A revelação me atingiu como uma onda, poderosa e transformadora. Grávida, de gêmeos. Michael e eu havíamos tentado por tanto tempo, e agora, justamente agora, esse milagre acontecia. Essas almas escolheram você como sua mãe. A voz continuou. Elas têm um propósito importante na Terra, mas a escolha ainda é sua. Você pode continuar sua jornada aqui, e essas almas encontrarão outro caminho, ou pode retornar e cumprir esse papel na vida delas. A decisão que antes parecia impossível de ser tomada, agora estava clara como cristal. Eu sabia o que tinha que fazer. Eu quero voltar, declarei sem hesitação. Eu escolho a vida. Escolho ser mãe. Escolho Michael e nossa família. Assim que fiz minha escolha, senti uma mudança no ambiente ao meu redor. A energia começou a se movimentar, como se estivesse se preparando para me guiar de volta. Você fez sua escolha com amor e coragem. A voz disse suavemente. Lembre-se sempre desta experiência, Isadora. Leve consigo a paz e o conhecimento que adquiriu aqui. Você tem um propósito importante a cumprir. Com essas palavras, senti-me sendo puxada de volta. A luz intensa começou a diminuir, e tive a sensação de estar caindo em direção ao meu corpo físico. O retorno foi como mergulhar em água gelada. De repente, todas as sensações físicas voltaram de uma só vez. A dor no peito, embora menos intensa, ainda estava lá. Meus olhos se abriram lentamente e a luz do dia pareceu ofuscante após o brilho suave do reino espiritual. A primeira coisa que vi foi o rosto de Michael, seus olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Ele segurava minha mão com força, como se temesse que eu pudesse desaparecer novamente se a soltasse. Isa, você está me ouvindo? Ele perguntou, a voz trêmula de emoção. Tentei falar, mas minha garganta estava seca. Consegui apenas assentir levemente com a cabeça, mas isso foi o suficiente para que Michael deixasse escapar um soluço de alívio. Olhei ao redor e percebi que não estava mais na igreja. As paredes brancas e o cheiro característico me fizeram entender que estava em um hospital. Uma enfermeira estava ao lado da cama, ajustando algo em um monitor. Bem-vinda de volta, Sra. Reis, ela disse com um sorriso gentil. Você nos deu um grande susto. Aos poucos recuperei minha voz e perguntei o que havia acontecido. Michael me explicou que eu havia sofrido uma parada cardíaca na igreja. Os paramédicos chegaram rapidamente e conseguiram me reanimar no local, mas eu fiquei inconsciente por quase 2 horas depois de chegar ao hospital. Enquanto Michael falava, eu me lembrava vividamente da minha experiência no reino de luz. As palavras dele se misturavam com as memórias daquele outro lugar. E eu sabia, com uma certeza absoluta, que minha vida nunca mais seria a mesma. Parecia tão real, tão vívido, que minha mente hesitava em aceitar que tudo aquilo havia sido uma experiência além do físico. Mas como contar isso a Michael? Como explicar algo que eu mesma mal compreendia? Antes que pudesse decidir o que dizer, um médico entrou no quarto. Ele começou a fazer uma série de perguntas, verificando meus reflexos, meus sinais vitais. Seus olhos eram profissionais, mas havia neles uma sombra de curiosidade, talvez até de respeito pelo que eu havia enfrentado. Sra. Reis, estou feliz em dizer que seus sinais vitais estão estáveis agora, ele disse, fazendo algumas anotações em uma prancheta.
mas há algo que precisamos discutir. Meu coração acelerou. Eu sabia o que ele ia dizer antes mesmo que as palavras escapassem de seus lábios. Durante os exames de rotina, descobrimos algo inesperado. Ele continuou, sua voz carregando uma suavidade ensaiada para notícias delicadas. Senhora Reis, você está grávida. Na verdade, você está esperando gêmeos. Michael ficou boquiaberto, os olhos arregalados pulando entre o médico e eu, e de volta para o médico. Gêmeos? Ele gaguejou incrédulo. Eu não pude conter as lágrimas que começaram a escorrer silenciosas pelo meu rosto. Não eram lágrimas de surpresa, afinal eu já sabia. Eram lágrimas de alegria, de gratidão, de um amor que transbordava de mim em ondas. Eu sei, sussurrei, minha voz embargada pela emoção. Michael e o médico me olharam surpresos, como se eu houvesse dito algo impossível. Como assim você sabe? Michael perguntou, sua voz cheia de incredulidade e esperança misturadas. Foi então que decidi contar tudo. Como eu havia saído do meu corpo, como eu havia sido envolvida por aquela luz acolhedora, como eu havia sido confrontada com uma escolha que mudou o curso da minha existência. Contei sobre a voz que me revelou que eu estava grávida, que aquelas duas almas tinham me escolhido para ser sua mãe. Michael me ouvia com uma expressão de puro assombro. Seus olhos, sempre tão racionais, brilhavam agora com algo novo, algo que ele ainda não sabia como nomear. Isa, isso é incrível, ele disse, sua voz um pouco trêmula. Eu não sei o que dizer. O médico pigarreou, claramente desconfortável com a profundidade espiritual do que havia sido dito. Experiências de quase morte são incomuns, mas não inéditas, ele disse, tentando manter o tom profissional. E quanto à gravidez? Bem, isso é definitivamente real. Vamos precisar fazer mais alguns exames para garantir que está tudo bem com você e com os bebês. Nos dias que se seguiram, passei por uma bateria de exames. Todos confirmaram o que eu já sabia no fundo da minha alma. Apesar do susto, eu e os bebês estávamos perfeitamente saudáveis. Cada ultrassom, cada batimento cardíaco que ecoava no monitor, era uma melodia de vida que preenchia meu ser com gratidão. Michael estava radiante. Depois do choque inicial, ele mergulhou de cabeça nos preparativos para a chegada dos bebês. Escolhia nomes, planejava o quarto, lia cada livro sobre gravidez e criação de filhos que conseguia encontrar. O amor que ele sentia pelos nossos filhos já era palpável, quase tangível, mesmo antes de eles nascerem. Quanto a mim, além da alegria pela gravidez, eu carregava comigo a lembrança daquela experiência transcendental, a paz que senti naquele reino de luz, o amor incondicional que me envolveu, o sentimento profundo de conexão com algo maior. Tudo isso havia transformado minha visão do mundo. Eu sabia, com uma clareza que ia além das palavras, que havia retornado por um motivo, não apenas para ser mãe desses dois seres preciosos, mas para compartilhar de alguma forma o que tinha aprendido. Eu precisava lembrar às pessoas que há mais na existência do que podemos ver ou tocar, que somos todos parte de algo muito maior e mais maravilhoso do que podemos imaginar. E assim, com gratidão no coração e uma nova missão na vida, eu me preparava para o próximo capítulo da minha jornada. Uma jornada que agora eu sabia que ia muito além desta vida terrena. Os meses que se seguiram à minha experiência de quase morte foram uma montanha-russa de emoções e transformações. A gravidez, por si só, já é uma jornada intensa, mas somada à minha recente experiência espiritual, tornou-se algo verdadeiramente transcendente. Logo nas primeiras semanas, comecei a sentir as mudanças no meu corpo, os enjoos matinais, a fadiga, as alterações de humor. Tudo parecia amplificado,
como se carregar gêmeos fosse intensificar cada sensação, cada emoção. Mas, curiosamente, eu abraçava cada desconforto com uma gratidão surpreendente, até para mim mesma. Cada enjoo, cada pontada era um lembrete da vida que crescia dentro de mim, da escolha que eu havia feito de retornar. Michael estava incrivelmente atencioso e presente. Acompanhava cada consulta médica, cada ultrassom, com uma mistura de ansiedade e excitação. Ver o rosto dele se iluminar a cada batimento cardíaco dos bebês era uma das maiores alegrias que eu já havia experimentado. Ele se entregou de corpo e alma à preparação para a chegada dos nossos filhos, e eu o amava ainda mais por isso. Conforme minha barriga crescia, eu me pegava muitas vezes simplesmente sentada, as mãos repousadas sobre o ventre, conversando silenciosamente com os bebês. Eu me perguntava se, de alguma forma, eles se lembravam do reino de luz, se tinham consciência da jornada que havíamos feito juntos. Mas não eram apenas as mudanças físicas que me impactavam. Minha perspectiva sobre a vida, sobre o mundo ao meu redor, havia se transformado completamente. As preocupações cotidianas que antes me consumiam agora pareciam tão pequenas, tão insignificantes. Eu via beleza nas coisas mais simples que antes passavam despercebidas. O brilho do sol nas folhas das árvores, o sorriso de um estranho na rua, o som da chuva batendo suavemente contra a janela. Comecei a meditar diariamente, buscando reconectar-me com aquela sensação de paz e amor incondicional que havia experimentado. Nem sempre era fácil, é claro. A vida continuava com seus desafios e frustrações. Mas agora eu tinha uma âncora, uma lembrança vívida do que realmente importava. Minha relação com Michael também se aprofundou. Inicialmente, ele teve dificuldade em compreender completamente minha experiência. Era algo tão fora do comum, tão além de nossa realidade cotidiana. Mas ele escutava pacientemente quando eu falava sobre isso, fazia perguntas, buscava entender. Com o tempo percebi que minha experiência havia tocado algo nele também. Ele começou a questionar mais, a buscar um sentido mais profundo para a vida. No trabalho, meus colegas e alunos notaram a mudança em mim. Eu ensinava com mais paixão, com mais compaixão. As aulas de literatura tornaram-se discussões profundas sobre o sentido da vida, sobre nossa jornada como seres humanos. Alguns alunos começaram a me procurar após as aulas, compartilhando suas próprias buscas espirituais, suas dúvidas, seus medos. À medida que a gravidez avançava, comecei a ter sonhos vívidos. Às vezes, eu voltava àquele reino de luz. Outras vezes, sonhava com os bebês, vendo-os crescer, tornarem-se adultos. Acordava desses sonhos com uma sensação de propósito renovado, sabendo que tinha muito a fazer, muito a compartilhar. E assim, com cada batimento cardíaco, com cada movimento dentro de mim, eu me preparava para o futuro. Um futuro que agora eu sabia estava entrelaçado não apenas com a vida destes dois seres, mas com algo infinitamente maior. Algo que transcende tempo e espaço e que toca o coração de cada um de nós, lembrando-nos silenciosamente de que somos todos parte de uma mesma luz. À medida que a gravidez avançava, comecei a registrar minhas reflexões em um diário, um presente que um dia eu entregaria aos meus filhos. Não era apenas um relato dos detalhes da gravidez, mas também um compêndio de pensamentos sobre a vida, a morte e o amor. Sentimentos que se tornaram ainda mais profundos depois da experiência transcendental que vivi. Quando o dia do nascimento finalmente chegou, senti uma mistura de excitação e serenidade. As primeiras contrações surgiram numa manhã ensolarada de outubro, e Michael, sempre atento, percebeu que era hora de irmos ao hospital. O trabalho de parto foi intenso, como esperado, e as horas se arrastaram num ritmo que parecia pertencer a outra dimensão do tempo. Por fim,
Após o que pareceu uma eternidade, o som do primeiro choro preencheu a sala. "É uma menina", anunciou o médico com um sorriso. Minutos depois, o irmão dela também chegou ao mundo. Quando colocaram os dois em meus braços, uma onda de amor tão poderosa tomou conta de mim que quase me tirou o fôlego. Olhei para aqueles pequenos rostos e soube, no fundo da minha alma, que já conhecia essas almas há muito tempo. Decidimos chamá-los de Luz e Gabriel. Luz, em homenagem àquele reino de energia pura que eu havia experimentado, e Gabriel, reconhecendo a força divina que nos trouxe até ali. Os primeiros meses foram uma montanha-russa de emoções, noites sem dormir, fraldas intermináveis e a constante dúvida se estávamos fazendo tudo certo. Mas cada sorriso, cada pequena conquista daqueles dois seres preciosos tornava todos os desafios insignificantes. Conforme Luz e Gabriel cresceram, algo especial neles se tornou cada vez mais evidente. Eles pareciam ter uma conexão única, não apenas entre si, mas com o mundo ao redor. Muitas vezes, eu os pegava olhando para um ponto no espaço, sorrindo para algo invisível aos meus olhos. Quando começaram a falar, suas primeiras palavras me surpreenderam. Um dia, Luz apontou para o céu e disse: "Casa". Gabriel, por sua vez, costumava olhar para o sol e dizer: "Luz grande". Eu me perguntava se, de alguma forma, eles se lembravam daquele outro plano de existência que visitamos juntos. Com o tempo, as características únicas de cada um se tornaram ainda mais claras. Luz desenvolveu uma empatia extraordinária, muitas vezes sabendo exatamente como as pessoas ao seu redor estavam se sentindo antes mesmo de elas falarem algo. Gabriel, por outro lado, demonstrava uma curiosidade insaciável sobre o universo e seus mistérios, fazendo perguntas que muitas vezes me deixavam sem resposta. Criar esses dois seres especiais trouxe desafios únicos. Como explicar a outras pessoas, incluindo professores e outros pais, que nossos filhos às vezes falavam de coisas que pareciam além de sua idade ou experiência? Mesmo assim, cada dia com Luz e Gabriel era uma nova aventura, uma jornada de descoberta e amor que apenas começava. Conforme Luz e Gabriel cresciam, Michael e eu nos deparávamos com o desafio de nutrir o desenvolvimento espiritual deles sem aliená-los do mundo ao redor. Criamos um ambiente onde o lado espiritual florescia junto ao lado prático da vida. Encaminhávamos suas perguntas e explorações, mas também os ensinávamos a importância de construir relacionamentos, de aprender e de crescer como seres humanos. Nossa casa tornou-se um refúgio para aqueles que buscavam algo mais profundo. Amigos, familiares e até mesmo estranhos eram atraídos pela energia singular que emanava de nossa família. Muitas noites, sentávamos juntos em longas conversas sobre a vida, a natureza da realidade e o propósito de nossa existência. E enquanto essas discussões floresciam, eu continuava a escrever, transformando meu diário em um livro que, um dia, seria publicado. Compartilhar minha experiência e as lições que aprendi tornou-se parte vital da minha missão de vida. Recebi cartas de pessoas de todo o mundo, contando como minha história havia tocado suas vidas, trazendo-lhes esperança em momentos de escuridão. À medida que Luz e Gabriel se aproximavam da adolescência, os sonhos vívidos retornaram, trazendo visões de eventos futuros, de desafios que estavam por vir. Sabia que os anos à frente seriam cruciais, não apenas para nossa família, mas para o mundo como um todo. E olhando para trás, para aquele dia na igreja que mudou tudo, sentia uma profunda gratidão. A jornada não havia sido fácil, mas cada momento havia valido a pena. E enquanto nos preparávamos para o próximo capítulo de nossas vidas, eu tinha certeza de que, não importando o que viesse, estaríamos prontos. Tínhamos uns aos outros, nossa fé,
e a certeza de que éramos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Os anos da adolescência trouxeram uma nova onda de desafios e revelações. Luz e Gabriel, agora com 13 anos, estavam se transformando em jovens adultos, cada um com sua personalidade única e seus dons especiais. Luz, com sua empatia extraordinária, muitas vezes se sentia sobrecarregada pelas emoções dos outros. Ela conseguia sentir o humor das pessoas ao seu redor com uma intensidade quase esmagadora, o que a tornava incrivelmente sensível e empática, mas também dificultava que estabelecesse limites emocionais. Gabriel, por outro lado, continuava fascinado pelos mistérios do universo. Passava horas imerso em livros de física quântica, filosofia e espiritualidade. Sua mente brilhante o fazia destacar-se na escola, mas também o levava a questionar tudo, incluindo a autoridade dos professores, o que ocasionalmente gerava conflitos. Como pais, Michael e eu nos vimos navegando em águas desconhecidas. Como poderíamos ajudar Luz a gerenciar sua sensibilidade sem perder sua compaixão? Como poderíamos incentivar a curiosidade de Gabriel enquanto o ensinávamos a respeitar diferentes pontos de vista? Foi durante esse período que meus sonhos se tornaram mais intensos e frequentes. Visões de desastres naturais, conflitos globais e grandes mudanças sociais começaram a invadir minhas noites. Ao mesmo tempo, via Luz e Gabriel desempenhando papéis importantes nesses eventos futuros, embora não pudesse discernir exatamente como. Um dia, durante o café da manhã, Gabriel me surpreendeu com uma pergunta. Mãe, você acha que estamos aqui por um motivo específico, mais do que apenas viver nossas vidas e construir um lar? Michael e eu nos entreolhamos antes de responder. Por que você pergunta isso, querido? Gabriel deu de ombros, brincando com seu cereal. Não sei. Às vezes tenho essa sensação como se tivéssemos que fazer algo importante. Luz, que estava em silêncio até então, assentiu. É como se estivéssemos nos preparando para algo, mas não sabemos o quê. Naquele momento, decidi que era hora de compartilhar mais sobre minha experiência de quase morte e o que me foi revelado sobre eles. Contei-lhes sobre a escolha que fiz, sobre como fui informada da importância deles antes mesmo de nascerem. Vocês dois têm dons especiais, eu disse, e acredito que esses dons têm um propósito. Mas cabe a vocês descobrir qual é esse propósito e como usá-los. Nos meses seguintes, trabalhamos juntos para ajudar Luz e Gabriel a desenvolverem seus dons. Ensinamos a Luz técnicas de meditação e visualização para criar um escudo emocional, enquanto incentivávamos Gabriel a aplicar seu conhecimento em projetos práticos, como o clube de ciências na escola. Mas os desafios não eram apenas internos. À medida que os gêmeos se tornavam mais conscientes de seus dons, também se tornavam mais visíveis para o mundo exterior. Rumores começaram a circular na escola. Algumas pessoas os chamavam de estranhos ou fenômenos. Foi doloroso vê-los enfrentando preconceito e incompreensão, mas meu coração se encheu de orgulho ao ver como eles lidaram com isso. Luz usava sua empatia para entender e, muitas vezes, ajudar aqueles que a provocavam. Gabriel usava seu conhecimento para educar, transformando hostilidade em curiosidade. Conforme se aproximavam dos 16 anos, meus sonhos e visões tornaram-se mais urgentes. Via catástrofes climáticas, conflitos globais, mas também via esperança, pessoas se unindo, buscando soluções, evoluindo. E no centro de tudo isso, sempre via Luz e Gabriel. Foi nessa época que comecei a sentir que precisávamos nos preparar para algo grande que estava por vir. Embora não soubesse exatamente o que, tinha certeza de que seria algo que mudaria não apenas nossas vidas, mas potencialmente o curso da humanidade. Compartilhei essas preocupações com Michael, que, embora cético no início,
havia aprendido ao longo dos anos a confiar nas minhas intuições. Juntos, começamos a fazer planos, economizamos dinheiro, fizemos contatos com pessoas que compartilhavam nossas preocupações sobre o futuro e nos preparamos o melhor que podíamos para o desconhecido. Luz e Gabriel, agora quase adultos, estavam plenamente conscientes de sua singularidade e do papel que poderiam desempenhar no futuro. Luz havia se tornado uma jovem líder em sua escola, organizando grupos de apoio emocional e campanhas de conscientização sobre saúde mental. Gabriel estava causando impacto na comunidade científica com suas teorias inovadoras sobre energia sustentável. Enquanto eu observava meus filhos se preparando para entrar na idade adulta, sentia uma mistura de orgulho, amor e apreensão. Sabia que estavam destinados a grandes feitos, mas também sabia que o caminho à frente seria desafiador. À medida que o ano de 2023 se aproximava do fim, a sensação de que algo monumental estava prestes a acontecer só aumentava. Embora eu não soubesse exatamente o que o futuro reservava, tinha certeza de uma coisa: fosse o que fosse, enfrentaríamos juntos, como família. O ano de 2024 chegou com uma sensação de antecipação palpável. Desde o início de janeiro, os noticiários estavam repletos de eventos alarmantes, ondas de calor sem precedentes, inundações catastróficas, conflitos geopolíticos que se intensificavam a cada dia. Era como se o mundo estivesse à beira de um ponto de ebulição. Luz e Gabriel, agora com 17 anos, estavam mais sintonizados do que nunca com os acontecimentos globais. Luz parecia sentir o peso emocional coletivo do mundo, muitas vezes acordando no meio da noite em lágrimas, sobrecarregada pela dor e medo que captava ao seu redor. Gabriel, por sua vez, passava horas mergulhado em dados climáticos e econômicos, buscando padrões, soluções, algo que pudesse fazer a diferença. Em março, um grande terremoto atingiu a costa oeste dos Estados Unidos, causando destruição massiva. Foi nesse momento que vi Luz e Gabriel entrarem em ação de uma maneira que jamais havia presenciado antes. Luz, com sua empatia inigualável, organizou uma rede de apoio emocional online para as vítimas, oferecendo conforto e esperança. Gabriel, incansável, trabalhou com uma equipe de engenheiros para desenvolver um sistema de alerta precoce mais eficaz, que poderia salvar incontáveis vidas em futuros desastres. À medida que o ano avançava, os eventos que eu havia vislumbrado em meus sonhos começaram a se materializar com uma precisão assustadora. Em junho, uma onda de calor sem precedentes varreu o hemisfério norte, trazendo secas devastadoras e incêndios florestais massivos. Foi um despertar brutal para muitos que ainda duvidavam da realidade das mudanças climáticas. Mas, em meio ao caos, começaram a surgir sinais de esperança. Pessoas de todo o mundo estavam se unindo, transcendendo fronteiras e diferenças culturais para enfrentar os desafios globais. Novas tecnologias surgiam a um ritmo acelerado, muitas delas inspiradas nas ideias de jovens como Gabriel. Luz e Gabriel estavam no centro de muito disso. Luz havia se tornado uma espécie de embaixadora emocional, usando suas habilidades empáticas para facilitar diálogos entre grupos conflitantes e inspirar compaixão em escala global. Gabriel, por outro lado, trabalhava com uma equipe internacional de cientistas em um projeto revolucionário de captura de carbono, uma esperança para o planeta. Foi em julho que tive o sonho mais vívido e detalhado até então. Vi uma grande mudança se aproximando em agosto, uma espécie de despertar coletivo. Não era algo físico ou tangível, mas uma transformação na consciência global. Uma realização em massa de nossa interconexão e responsabilidade compartilhada. Compartilhei essa visão com minha família e com o grupo crescente de pessoas
que haviam se reunido ao nosso redor ao longo dos anos. Muitos eram céticos, é claro, mas outros sentiram a mesma coisa, uma sensação de que estávamos à beira de algo monumental. À medida que agosto se aproximava, a tensão era palpável. Os eventos globais pareciam se intensificar, como uma tempestade prestes a explodir. Conflitos se acirravam, desastres naturais continuavam a ocorrer com frequência alarmante. Mas, ao mesmo tempo, havia um senso crescente de unidade global, uma compreensão de que só poderíamos superar esses desafios trabalhando juntos. No primeiro dia de agosto, Luz e Gabriel vieram até mim com uma ideia surpreendente. Queriam organizar um evento global online, uma espécie de meditação em massa pela paz e cura do planeta. A ideia era usar a tecnologia para conectar milhões de pessoas ao redor do mundo, criando uma onda de energia positiva e intenção coletiva. Sentada aqui hoje, em agosto de 2024, olhando para trás em toda essa jornada, é difícil não me sentir sobrecarregada por uma mistura de emoções. Gratidão, admiração, um pouco de medo pelo desconhecido que ainda está por vir. Mas, acima de tudo, sinto uma sensação profunda de propósito cumprido. Quando tive aquela experiência de quase morte há 23 anos, jamais poderia ter imaginado como minha vida e a vida do mundo se desenrolaria. A escolha que fiz naquele reino de luz, de retornar para ser mãe de Luz e Gabriel, provou ser mais significativa do que eu jamais poderia ter sonhado. Vejo meus filhos agora, jovens adultos de 17 anos, e mal posso acreditar no impacto que eles já tiveram no mundo. Luz, com sua empatia extraordinária, tornou-se uma força de cura e união em um mundo tão necessitado de compreensão e compaixão. Gabriel, com sua mente brilhante e curiosidade insaciável, está na vanguarda de soluções inovadoras para alguns dos maiores desafios que a humanidade já enfrentou. Mas o mais impressionante de tudo foi a mudança que vimos nas pessoas comuns. Era como se um véu tivesse sido levantado, revelando nossa interconexão fundamental. Pessoas de todas as esferas da vida começaram a agir com mais compaixão, mais consciência do impacto de suas ações no mundo ao seu redor. Claro, nem tudo mudou da noite para o dia. Ainda há desafios enormes pela frente. As mudanças climáticas continuam sendo uma ameaça séria, e há aqueles que resistem à mudança, agarrando-se aos velhos paradigmas de separação e medo. Mas hoje, ao olhar para meus filhos e para o mundo ao nosso redor, sinto uma esperança renovada. Sei que, apesar dos desafios, estamos no caminho certo, guiados por um propósito maior, prontos para enfrentar o que vier, juntos. Mas agora há uma esperança real, uma esperança tangível que floresce em meio aos desafios e às incertezas do mundo. Essa esperança não está apenas nas ações extraordinárias de Luz e Gabriel, mas na consciência desperta de milhões de pessoas ao redor do planeta. É impossível para mim não refletir sobre a natureza cíclica da vida. Aquela experiência de quase morte me revelou um vislumbre de algo além desta realidade física, algo vasto e belo, além da compreensão humana. E agora, ao observar as ações dos meus filhos e de tantos outros, vejo esse mesmo amor e unidade começando a se manifestar aqui na Terra. Não sei exatamente o que o futuro reserva. Meus sonhos e visões continuam a me mostrar possibilidades, algumas desafiadoras, outras inspiradoras. Mas uma coisa eu sei com certeza: estamos no caminho certo. Para aqueles que estão lendo estas palavras, quero deixar uma mensagem de esperança e um chamado à ação. Cada um de nós tem um papel a desempenhar nesta grande transformação. Cada ato de bondade, cada escolha consciente, cada momento de conexão genuína com o outro ou com a natureza, tudo isso contribui para a mudança que estamos testemunhando no mundo. Não subestime o poder de suas ações, por menores que possam parecer.
Assim como o bater das asas de uma borboleta pode causar um furacão do outro lado do mundo, suas escolhas e ações têm o poder de criar ondas de mudança que se estendem muito além do que você pode ver. Estamos vivendo tempos extraordinários, tempos de grandes desafios, mas também de incrível oportunidade. A escolha que fiz há 23 anos de retornar a este mundo foi apenas o começo de uma jornada que agora envolve toda a humanidade. Quando olho para Luz e Gabriel, vejo não apenas meus filhos, mas símbolos de esperança para o futuro. E em cada pessoa que encontro, vejo o mesmo potencial para a transformação e o crescimento. O caminho à frente não será fácil. Haverá obstáculos, retrocessos, momentos de dúvida. Mas se mantivermos nossa conexão com aquela fonte de amor e sabedoria que existe dentro de cada um de nós, se continuarmos a agir com compaixão e coragem, tenho certeza de que criaremos um mundo que reflete a beleza e a harmonia que experimentei naquele reino de luz. Assim, concluo este relato não com um fim, mas com um começo. O começo de uma nova era para a humanidade. Uma era de consciência expandida, de união e de cura. Ao olhar para o futuro, vejo desafios, sim, mas também vejo possibilidades infinitas. Vejo uma humanidade que finalmente compreende sua verdadeira natureza, que abraça sua conexão com tudo o que existe. Vejo um mundo onde a compaixão guia nossas ações, onde a sabedoria coletiva supera o egoísmo individual. Luz e Gabriel continuarão seu trabalho, eu sei. Eles têm um longo caminho pela frente, mas estão preparados para isso. Michael e eu estaremos ao lado deles, oferecendo apoio e orientação quando necessário, mas também reconhecendo que eles têm sua própria jornada a seguir. Quanto a mim, sinto que minha missão está longe de terminar. A experiência que tive há tantos anos continua a moldar minha vida de maneiras que estou apenas começando a entender. Continuarei a compartilhar minha história, a oferecer esperança e inspiração para aqueles que buscam um sentido mais profundo em suas vidas. Mas, mais do que isso, continuarei a aprender, a crescer, a evoluir. Porque, se há uma coisa que essa jornada me ensinou, é que nunca paramos de nos desenvolver, de nos expandir, de nos tornarmos mais do que éramos antes. Para aqueles que lerão este relato no futuro, quero deixar estas palavras finais. Nunca subestime o poder de uma escolha. A escolha que fiz de retornar, de ser mãe, de compartilhar minha história, cada uma dessas decisões teve repercussões que se estenderam muito além do que eu poderia ter imaginado. E o mesmo é verdade para você. Cada escolha que você faz, cada ato de bondade, cada momento de consciência, tem o poder de mudar não apenas sua vida, mas o mundo inteiro. Estamos todos conectados, parte de uma tapeçaria cósmica maior do que podemos compreender. E ainda assim, cada um de nós é único, com dons e talentos especiais para oferecer ao mundo. Encontre o seu dom, sua paixão, seu propósito. Cultive-o, compartilhe-o com o mundo, porque é assim que criamos mudanças reais e duradouras. O futuro não está escrito em pedra, é uma tela em branco, esperando para ser pintada com as cores de nossas escolhas coletivas. Que possamos escolher com sabedoria, com amor, com coragem. Que possamos criar um futuro que reflita o melhor de quem somos e do que podemos nos tornar. E lembre-se sempre, não importa quão escura a noite possa parecer, o amanhecer sempre vem. Estamos no limiar de um novo amanhecer para a humanidade e juntos podemos fazer deste o mais brilhante que o mundo já viu. E aí, o que achou dessa incrível história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado a cada novo vídeo. Obrigado por assistir até o final. Se quiser continuar conhecendo outros relatos como este, clique neste vídeo que está aparecendo agora em sua tela.